Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso encontro semanal do Evangelho da Casa Paulo de Tarso, que é aquele que nos reúne em pensamento para uma harmonização, uma vibração, uma distribuição de energia a todos aqueles da casa e todos aqueles que vêm nos procurar, aqueles que procuram a doutrina dos Espíritos para conseguir algum esclarecimento, algum consolo. E é isso que nós queremos que as pessoas recebam. Nós precisamos sempre desse atendimento. Vamos para isso, antes de começarmos o nosso Evangelho, fazer uma prece, elevando o nosso pensamento a nosso Pai, pedindo que todos os nossos irmãos estejam conosco, aqueles benfeitores espirituais, pedindo que nosso Mestre Jesus, que conduz todos os encontros na Casas Paulo de Tarso, através dos irmãos espirituais, que Ele também conduz agora o nosso pensamento, a nossa intuição, para proporcionar o bem a todos os nossos irmãos. Assim seja, graças a Deus. Hoje temos um tema muito lindo, que fala dos caracteres da perfeição. Sede perfeitos. Quem falou isso foi Jesus. E nós vamos ler, é o capítulo 17 do Evangelho, nós vamos ler a citação do Evangelho segundo São Mateus, onde Jesus diz o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. O Evangelho segundo o Espiritismo comenta o seguinte a seguir sobre essas palavras de Jesus. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-ia-lhe igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem para alcançá-lo. É preciso, então, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica
na prática de todas as outras virtudes. Jesus falou: sede perfeitos, e nós aprendemos hoje que, claro que nós não somos perfeitos e nem vamos alcançar a perfeição como a do Pai, mas a caridade, a prática da caridade, nos conduz a um caminho em que, dentro de nossa limitação, nós atingiremos um grau muito grande de perfectibilidade. O Evangelho, neste capítulo, no item 4, no item 3, ele vem falando de quais os caracteres do homem de bem. O homem de bem se encaixa perfeitamente naquele que está procurando ser perfeitos, naquele que está procurando seguir o modelo que Deus nos mandou de comportamento, de sentimento, através de todos os profetas e, finalmente, através do Messias, de Jesus, o Cristo, o maior modelo. Esse modelo nos mostrou que tem duas coisas que dificultam muito o nosso caminho para a nossa evolução, para a nossa correção, para nós não falarmos sempre para a nossa perfeição. São duas coisas: orgulho e egoísmo. Tudo que nos aborrecer, tudo que nos magoar, que nos tornar inimigos do nosso irmão, se nós analisarmos, essas coisas, esses sentimentos contêm pelo menos uma dessas duas posições, a do orgulho e a do egoísmo. Às vezes as duas. Elas então combatem diretamente as qualidades que nós devemos cultivar para o nosso progresso. A verdadeira caridade, ela tem basicamente, nos fala neste capítulo, 4 sentimentos e comportamentos: benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Mas não vamos desistir. Parece muita coisa para o início, mas nós vamos iniciar com alguns conselhos que estamos recebendo aqui, alguns direcionamentos para a nossa caminhada. E através deles nós podemos ter um ótimo progresso, uma ótima melhora, até do nosso sentimento e da nossa felicidade. O homem de bem é aquele que está caminhando para essa busca de perfeição. O que ele precisa, em primeiro lugar, ter? Nos diz este capítulo. Em primeiro lugar, ele tem que ter fé em Deus e se submeter à vontade de Deus. Se submeter à vontade de Deus já está na prece do Pai Nosso. Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa é a primeira coisa. Se nós conseguirmos aceitar coisas boas e coisas más, como elas estando dentro da vontade de Deus, não que Ele te envie aquela coisa boa ou aquela coisa má, não. Mas a vontade de Deus é feita no céu e na terra, nos diz a prece do Pai Nosso. Então, se nós aceitarmos isso, nós já diminuímos uma coisa importante no nosso sentimento: a revolta. A
rebeldia, o inconformismo, a não aceitação dos fatos que nos incomodem. Esse é o primeiro. Tendo essa fé, nós vamos agora a uma parte quase doutrinária. Fé no futuro. Porque para ter fé no futuro, temos que acreditar na eternidade do Espírito, que somos espíritos eternos, todos são. Além disso, temos que acreditar na multiplicidade das vidas e reencarnação, que são leis doutrinárias, que os espíritos trouxeram, confirmando já conhecimentos de muitos e muitos anos atrás, de povos que acreditavam na reencarnação, mas os espíritos, na época do Consolador, que nós tivemos para nos trazer todas as informações, todas as revelações do que Jesus queria nos dizer, essas duas coisas, a reencarnação e a eternidade, a vida eterna, são a fé no futuro. Tendo isso, já também nos auxilia a querermos estar nessa estrada do bem, nessa estrada do progresso. Porque aí vem a terceira coisa. Porque aí nós compreendemos que as dores são para aprovação ou para expiação, ou para os dois ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós acreditamos na anterioridade, nas várias encarnações que tivemos e nas várias que ainda teremos. Então, isso também nos vai fazer acreditar na fé no futuro e aceitar a vontade de Deus. O homem de bem, quando ele entende que todas as suas ações têm reações, e as reações não são momentâneas, podem ser até bem longas, podem ir para um tempo bem longo, ele vai entender que ele tem que mudar seu procedimento quanto ao bem e ao mal. O homem de bem, então, não retribui o mal com o mal. Ele retribui sempre o mal ao mal, o bem. Ao fazer esse bem, ele não espera recompensa. Sempre a posição dele é defendendo o fraco, defendendo o justo, não o que lhe vai fazer bem, não o que lhe interessa, mas o que é justo. E sendo assim, este homem de bem é benevolente com todos, sem distinção ou preferência, por crenças ou por raças. Temos notado que a humanidade, tão evoluída em muitos focos, em muitas coisas, ela está voltando atrás a um tempo tão antigo de separação de raças, de crenças religiosas, de ideias políticas. Está regredindo. O homem de bem não tem ódio nem desejo de vingança, mas para isso ele tem que perdoar e esquecer as ofensas. Perdoar e esquecer as ofensas. Muito difícil? Sim, bem difícil. Mas aí entra novamente aqueles primeiros passos: fé em Deus, fé no futuro, provas e expiações e ação e reação. Se nós pensarmos só nisso, nós já vamos perdoar.
Porque se nós não perdoamos, nós sabemos que a vida não é uma só. E os problemas têm que ser resolvidos. Nós temos que pagar até o último centavo. Não no sentido de pagar castigo, não. No sentido de aprender, de modificar. Do mesmo modo que ele perdoa o homem de bem, ele tem que usar um comportamento importante de não procurar os defeitos alheios. E quando este homem de bem encontra um defeito do seu irmão, ele procure calar isso, se não puder ajudar. Procure calar e pense sempre nos seus defeitos. Tenha indulgência para com o irmão e seriedade para com você. Aquele que tem subordinados na sua função na terra atual, tem que tratá-los de todos esses modos aqui, com todas essas qualidades. Benevolência, indulgência, abnegação, devotamento, com todas essas qualidades. E justiça. O subordinado, se nós somos os subordinados, temos que ter uma conduta de cumprir nosso dever, de cumprir os deveres de nossa posição. Isso é importantíssimo. Existe, portanto, de dois lados sempre a nossa conduta, o nosso posicionamento de sermos o homem de bem. Existe um relato no livro Terapia da Paz, de Donizete Pinheiro, um relato de um empresário. Aqui temos historinhas pequenas, relatos, né? Que ele participou de uma palestra num seminário, e nesse seminário houve uma palestra sobre a pessoa ser feliz ou não, se sentir bem ou não, e sobre o amor à humanidade, o amor ao próximo. Ele se sentiu muito tocado porque foram dados vários exemplos e decidiu fazer uma troca de experiência, e num dia comprou flores perfumadas, provavelmente rosa perfumada, 5 rosas, e fez o seu trajeto de trabalho. Isso foi em São Francisco, na Califórnia. E em cada lugar que ele encontrava uma pessoa conhecida, por exemplo, a moça que trabalhava no estacionamento, no caixa onde ele parava, ele deu de presente uma flor, causando espanto, causando admiração, né? Por que recebendo essa flor e o quê? Mas quando perceberam que era uma gentileza, todos ficaram felizes. E entregou as 5 flores a 5 pessoas diferentes no seu trajeto indo para o prédio onde ele ia trabalhar. E ele notou, lógico, de imediato, e até no dia seguinte, quando ele encontrou novamente essas pessoas, a mudança a partir da fisionomia, que se tornou alegre, feliz, tranquila, e o atendimento para ele. E não era um interesse, porque não era dinheiro que ele estava dando, né? Então não era, as pessoas ficaram felizes porque tiveram algum benefício, não. Foi uma gentileza. E ele gostou muito dessa experiência, e ele
ele diz assim, que compreendeu que havia uma harmonia universal ao seu dispor. Bastava que ele a buscasse. Já pensou nisso? Existe uma harmonia universal a nosso dispor. Para fazer o quê? Para melhorar o ambiente, para melhorar o nosso sentimento e o do outro que está ao nosso redor, porque ele também vai ser alcançado por essa harmonia universal. Aí o livro, o Donizete Pinheiro nos diz assim, que há pessoas que estão esperando a felicidade cair do céu, esperando que os outros as façam felizes. Imaginam coisas grandiosas, sucesso, muito dinheiro e amores apaixonantes. E porque quase sempre não conseguem tudo isso, passam pela vida infelizes. A verdadeira felicidade consiste na paz interior. E paz interior se consegue pela consciência tranquila, resultante da prática incessante do bem. O homem de bem. Só a vivência plena do amor fará o homem feliz. É preciso, então, que façamos nós como o executivo. Comecemos a distribuir as flores da gentileza, do sorriso, da bondade, da atenção, e seremos capazes de auxiliar aqueles que cruzam o nosso caminho. Então, o que estamos esperando? Hoje mesmo, você pode começar a ser feliz. Faça alguma coisa para transformar a sua vida e comece pelas coisas simples, dentro do lar, entre os vizinhos ou no local de trabalho. Eurípides Barçanufo, no livro O Semeador de Estrelas, diz assim, que a felicidade existe como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para atapetar a senda que um dia percorreremos. A senda que percorreremos vai ser atapetado com as coisas que nós colocarmos lá. E assim nós vamos agora rogar a nosso Mestre Jesus que nos ajude a conseguir a claridade da alma, a conseguir fazer nossas tarefas de elevação e renovação. E vamos orar a Ele para que todos nós recebamos o passe de reconforto, de consolo, de energias unidas em pensamento por todos os nossos irmãos. E assim, para a semana que vem, estaremos novamente falando mais do Evangelho de Jesus. Obrigada.